Você já percebeu que em alguns momentos na sua vida você pode mudar da relação, mudar de emprego? Às vezes muda até os ciclos de amizades, mas de alguma forma o sofrimento ele continua parecido. É como se os personagens mudassem, mas o roteiro é sempre o mesmo. Você pode até conhecer uma pessoa e no início você passa a acreditar que vai ser diferente dessa vez. Você pensa, dessa vez vai, dessa vez eu encontrei alguém diferente. Mas basta a resposta demorar um pouco mais, alguém começar a ser mais frio, alguma mudança no comportamento da outra pessoa. E sem perceber, a sua cabeça começa a te contar uma história. Ele perdeu o interesse, ele vai me abandonar. O que eu fiz de errado dessa vez? E naquele momento, tudo parece absolutamente verdadeiro. Mas e se eu te dissesse que pode ser que você não esteja nem reagindo somente a algo que está acontecendo no presente? Talvez você esteja assistindo mais uma vez o mesmo filme que está acostumado a assistir. Então vamos com os exemplos. Pensa na Netflix. Já percebeu como que a Netflix parece conhecer você? Você assiste um filme de suspense e ele recomenda mais 10. A mesma coisa acontece. Você assiste uma comédia romântica, você curte aquele vídeo e de repente a tela tá cheia de recomendações de histórias parecidas. O Netflix percebe um padrão. Agora, imagina que o nosso cérebro faz a mesma coisa com as nossas escolhas amorosas. Ao longo da infância, nós vamos vivendo experiências. Algumas experiências fazem com que a gente se sinta mais seguro, amado, importante, mas outras experiências deixam marcas dentro da gente. Marcas de rejeição, de críticas, de abandono, de falta de acolhimento. E aos poucos o seu cérebro começa a criar um algoritmo emocional. Toda vez que encontra alguém ou alguma situação parecida, ele diz: eu tenho uma recomendação perfeita para você. Aquela pessoa emocionalmente indisponível, aquela amizade que você sempre corre atrás, aquele chefe que faz você acreditar que nunca é bom o suficiente. E o mais importante, tudo isso acontece sem que você nem perceba. Porque o nosso cérebro não pergunta, isso vai me fazer feliz? Ele pergunta, eu conheço esse roteiro? E se a resposta for sim, ele aperta o play novamente. E não, isso não significa que você gosta de sofrer. Nem que você seja fraca, nem que tenha o que as pessoas chamam de dedo podre. Significa que na maioria das vezes o nosso cérebro ele gosta daquilo que é familiar, daquilo que ele já conhece. Mesmo quando o familiar machuca. Porque o familiar parece seguro, porque eu já criei defesas para lidar com aquilo dali. Na terapia do esquema, a gente dá um nome para esse algoritmo. Chamamos de esquemas iniciais desadaptativos. São padrões emocionais que são construídos dentro da gente desde muito cedo. E é muito importante entender uma coisa. Isso não significa que necessariamente alguém teve uma infância terrivelmente horrorosa. Todos nós nascemos com necessidades emocionais. Precisamos nos sentir amados, acolhidos, validados. Precisamos aprender que a gente pode errar sem perder o nosso valor. E quando essas necessidades deixam de ser atendidas de forma repetitiva, em consonância com o nosso temperamento, o nosso cérebro tenta encontrar uma explicação para isso. Toda criança precisa dar sentido para o mundo. Tudo é algo novo para ela e ela está aprendendo a como ela vai se enxergar as relações na vida dela. E ela começa a construir a ideia de deve ter algo de errado comigo. Não posso confiar nas pessoas. Eu preciso agradar para ser amada. Essas conclusões podem ajudar a nossa criança a sobreviver ao contexto onde ela está inserida. Só que o grande problema é que esses mesmos padrões que a gente cria na nossa infância vão nos seguir até a vida adulta e nem sempre o contexto vai ser o mesmo. E por isso que muitas vezes você olha para trás e pensa, como que eu fui parar exatamente na mesma história de novo? A boa notícia é que algoritmos podem ser treinados. A terapia do esquema não tenta apagar a sua história, até porque isso é impossível. Ela não faz de conta que a dor nunca existiu, mas ela ajuda você a perceber quando que o seu algoritmo está fazendo mais uma recomendação. E aos poucos ensina o cérebro a reconhecer uma diferença muito importante. Familiar não é a mesma coisa que saudável. Talvez você nunca tenha aprendido como que é um relacionamento seguro. Talvez você nunca tenha experimentado alguém que permanecesse, que respeitasse seus limites, demonstrasse afeto de forma consistente. Então, quando essa pessoa simplesmente aparece na tua vida, ela pode parecer estranha, sem emoção, sem química, sem o nosso molho. Talvez não seja nem essa falta de química. Talvez seja apenas a ausência de caos que você acostumou a sobreviver. Então, eu até queria deixar uma pergunta para você pensar e refletir. Quando que você percebe que está vivendo o mesmo sofrimento outra vez? Você acredita que escolheu conscientemente esse caminho? Ou será que apenas apertou o play em um roteiro que teu cérebro já conhece?
Nós não escolhemos a história que escreveu os primeiros capítulos da nossa vida, mas podemos escolher como que ela continua. Eu sou Paloma, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema e em terapia comportamental dialética, apesar da terapia do esquema ser minha abordagem preferida do coração. Sou professora, supervisora, adoro falar e ensinar sobre essa abordagem tão linda. Compreender a nossa história é o primeiro passo para deixar de ser prisioneiro dela. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha com alguém que talvez esteja preso nesse mesmo padrão que você. E se quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, me siga no Instagram também. Por lá eu coloco conteúdos diariamente sobre relacionamento e padrão emocional. E pense, qual filme seu algoritmo emocional insiste em te recomendar? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado por aí. Até a próxima!